Oi, seja muito bem-vindo ao Wellness Club Podcast. O podcast que fala sobre saúde e nutrição para muito além do que está sendo dito. Meu nome é Duda Lacerda. Eu sou Eliana Bianco. E aqui hoje a gente vai bater um papo sobre luxo, saúde, botox. Eu tenho certeza que você vai gostar. E para garantir que você vai acompanhar sempre as nossas conversas por aqui, já assina o nosso canal. Quinta-feira, 5h30 da tarde, sempre tem episódio novo. Então aproveita e curte. Para começar, vamos falar do nosso patrocinador, a Alma Leve. Aquela loja linda que fica no Shopping Leblon, que ela garante que o seu dia a dia seja mais leve, mais saudável e muito mais saboroso. Aqui embaixo tem o link do site, link do Instagram. E assistindo o nosso episódio, botando o nosso cupom, você garante aquele desconto. Li, Botox tá em dia? Eu tô precisando. Botox, e hoje nossa convidada é aquela pessoa que vai ajudar, com certeza, não só eu e você, Duda, mas muita gente que está assistindo. Eu já fiquei nervosa, tá? Ela chega, a gente já começa a se mexer tudo. Já começa a pensar como é que tá, o rosto. E eu tô sempre observando. Tá gente. vendo? Eu tô Olha o sempre perigo. observando. Com vocês, doutora Marcela. Oi, gente. Tudo bom? Marcela, dentista, especialista em harmonização facial, em tratamentos de luxo, convivência, empreendedora, mãe. Marcela, conta um pouquinho como é que foi essa sua caminhada para odonto e depois para harmonização e toda essa caminhada profissional que você trilhou. Ih, gente, é um longo caminho, né? A gente já estava conversando aqui antes. Eu me formei cirurgiã dentista, né? Sempre tive uma paixão muito grande por cirurgia. Sempre achei que era isso que eu ia fazer, mas quando eu me formei, comecei a especialização em cirurgia avançada, não estava gostando, não estava feliz e eu sou muito assim explosiva. Tipo assim, me deu uma vontade, bateu um pensamento, eu vou atrás mesmo do que eu quero. Então, eu larguei tudo, assim, de uma semana para outra e fui para São Paulo fazer a minha pós-graduação, minha especialização em harmonização facial. Decidida. Botei isso na cabeça, larguei tudo aqui no Rio e fui para lá. Foram 2 anos e meio, foi muito interessante, né? Foi uma experiência muito boa, porque hoje tem muitos cursos, né, rápidos. Também cheguei a fazer alguns em paralelo no meio do caminho, é importante. Mas a formação foi, assim, de excelência, né? Eu acho que é isso que todo profissional que vai trabalhar com a autoestima, né, das pessoas, com cuidado, porque a harmonização é cuidado, né? Vai muito além do procedimento, é você lidar com o seu paciente como humano, né? Entender da onde que vem realmente os problemas dele, né? A gente acaba se tornando até um pouco psicólogo, assim, no meio do caminho. E me formei em harmonizadora facial. Trabalho hoje em dia exclusivamente com harmonização, tá? Faço algumas cirurgias estéticas também, mas o meu foco hoje são os injetáveis. E hoje também tenho a minha marca, Nova Skin, de cosméticos. E tô começando, né? Eu não sei se posso dizer começando, porque eu já tô há uns anos, né, nesse projeto, que hoje saiu do papel, que hoje já tá aí funcionando, bombando, mas agora entrei nesse novo ramo de empreendedorismo na minha vida. Mas que tem tudo a ver, né? A gente vai falar da nova, tem tudo a ver. Sim. E tudo a ver. Combinam, né? Não, e é outra uma coisa, extensão mesmo, é uma né? extensão. E assim, a gente estava ouvindo podcast sobre beleza até. E até a pessoa que estava sendo entrevistada falou assim, nós temos 1 segundo, isso é um estudo até, 1 segundo para causar uma boa impressão. Sim. E a primeira coisa que a gente coloca e que a gente mostra é o rosto. Sim. Essa é a primeira impressão, é o rosto. Você pode estar bem vestida e tudo, mas o seu rosto, ele vai falar muita coisa também. Muita. Né? E às vezes ele denuncia, né? Sim, a primeira impressão pode ser... Você pode estar linda. Isso. Mas aquele rosto vai te denunciar. Você tá feliz. Ou até o seu estado de espírito, né? Às vezes você é uma pessoa belíssima, tá sempre bem vestida, tá toda no lugar, mas o seu rosto passa alguma coisa que tá dentro, né? Então... Até fisiológico também, né? A pele também é até fisiológica. Com mostrar certeza. Que vocês que são nutris, né? Tipo, tem toda a ligação também, né? Da parte fisiológica, da parte funcional com o que a gente vê no rosto também. Então, vamos começar, gente, já que a gente começou pela harmonização, depois a gente vai para Marcela pessoa, Marcela mãe, aquela lindeza, e profissional, e a gente chega na nova. Então, acho que é um bom caminho para a gente seguir, pode ser? Sim, vamos. Então, sobre a harmonização em si.
A harmonização é só botox? A harmonização é só ácido hialurônico? O que serve pra quê? Ótima pergunta, porque hoje até diminuiu um pouco, porque eu acho que hoje tem muito mais informação, né? Rede social, TikTok, tem muita informação. Mas, assim, a pergunta número 1 que eu recebia, tanto em WhatsApp da clínica, perguntas feitas para mim mesmo diretamente, e Instagram é: quanto custa a harmonização? É no rosto todo? Você tem que fazer de uma vez todo aquele aquele virou outra pessoa, trocou de dente? A harmonização é muito... Assim, não posso falar assim, o que é a harmonização, quanto custa uma harmonização, porque a harmonização, para você, ela é uma, e para você, ela é outra. Vai depender do formato. É literalmente a gente falar sobre harmonia. Então, assim, o que é harmonia para você e o que é harmonia para você? Você vai ter uma demanda, você vai ter outra demanda. Tanto baseado, né, no meu ponto de vista, como especialista, no que eu vou enxergar que seria melhor para você se tornar uma pessoa mais harmônica. E do ponto de vista pessoal, de assim, o que o paciente gosta, né? O que ele espera, qual é a expectativa dele com o procedimento. Então, assim, a harmonização, ela engloba todos os procedimentos, ou um procedimento, ou nenhum procedimento, né? Então, isso é completamente relativo. A harmonização para você pode ser um botox, um preenchimento, um estímulo de colágeno, uma... cirurgia minimamente invasiva, um fio, ou pode ser somente uma aplicação de toxina botulínica ou um estímulo de colágeno. Eu pensava que era só a aplicação. E não, Mas não. vários procedimentos. Vamos É explicar um tratamento, legal. né? Vamos explicar assim, mais ou menos, bem rapidinho, só para tirar assim, essa dúvida quando a gente falar daqui a pouco, sei lá, o fio. Os principais que você usa, assim, o botox... Não sei, tô pensando aqui. O botox é para principalmente ruga e paralisar. Sim. O ácido é para preencher. Me dá só uma pincelada do que é cada coisa. No meu consultório hoje, eu trabalho com 3 procedimentos principais e que para mim são a base para a maioria dos tratamentos, né? Óbvio que tem pacientes que são muito jovens que chegam com detalhes, né? Tipo assim, com uma queixa específica, por exemplo. A ponta do meu nariz é levemente caída e isso me incomoda muito, eu preciso consertar isso, nada além disso me incomoda. Esse é um tipo de paciente. E tem o outro tipo de paciente que chega querendo melhorar, no geral, a sua aparência, né? Então, é um paciente que vai falar assim, doutor, o que é que eu faço? Não me sinto bem com o meu rosto. Mas também não sabe indicar o que faz. Às vezes o paciente vem com umas ideias na cabeça pela quantidade. Te perguntar isso. Chega com umas ideias que você vê que não dá certo. Sim, às vezes o paciente chega... Olha, minha olheira me incomoda muito. Eu vim aqui para preencher a olheira. E, na verdade, ele precisa fazer outras coisas. E, às vezes, nem preencher a olheira. Ou, às vezes, preencher a olheira por último. Mas fazer outros procedimentos, mexer em outros pontos, para que aquilo ali não se torne o foco, né? Aquilo ali não se torne o centro do rosto, não se torne o centro de um problema que, às vezes, nem é tão grande assim. Tá? Então, eu trabalho com 3 procedimentos principais que, para mim, são importantíssimos assim, para todo mundo, tá? Dependendo da idade, óbvio. Toxina botulínica. Que serve para? A toxina ela pode ser usada para muitas finalidades, tanto estéticas quanto funcionais. Mas, pensando em harmonização, o fim dela mais usual, vamos botar assim, o fim mais usual, qual seria? Tratamento de pele, né? Então, assim, a toxina, ela faz uma paralisação muscular e isso gera diversos benefícios, como, por exemplo, a redução de rugas, né? Que é a principal queixa das pacientes, redução de rugas. E, às vezes, correção de assimetrias. Então, por exemplo, eu tenho uma sobrancelha um pouquinho mais caída do que a outra. A gente consegue usar a toxina botulínica para fazer essa correção. Eu tenho um sorriso gengival, mostro muito a gengiva. Aí já seria uma questão um pouquinho mais funcional, né? Mas bem estética também. Eu mostro muito a gengiva. A gente faz uma aplicação em ponto específico para relaxar essa musculatura e você não levantar tanto o lábio superior. Eu tenho bruxismo, né? Eu faço uma contração muito forte da musculatura aqui do masseter, do temporal. Você ranger, dente, né? ranger, né? Ou
ou ranger ou apertar, tá? Tem o bruxismo e o apertamento. Então, assim, tem pacientes que quebram os dentes por conta disso. Tem pacientes que perdem dentes por Passa causa... da estética, né? Passa, exatamente. Aí já seria uma questão funcional. Mas o bruxismo também tem uma implicação estética, que é a hipertrofia desse músculo masseter que deixa o rosto muito masculino, né? Deixa o rosto muito quadrado. Tem pacientes que isso sobressai demais. Então, aí já entraria uma questão estética, né? Então, o Botox tem esses dois caminhos, né? Então, mas o mais procurado, obviamente, Seria São as as rugas, e a exatamente. simetria. Exatamente. Sobrancelha é hoje algo que está muito em alta também, né? Tem muita gente procurando faciais. Quero a sobrancelha mais reta, mais arqueada. Então, isso está sendo muito procurado hoje, né? Mais até do que a ruga, eu acho. Apesar de uma coisa levar a outra, você não vai fazer... eu vou fazer essa aplicação para ruga, eu vou fazer essa aplicação para sobrancelha. É um tratamento global, realmente. Preenchedores. Tá. Full face. Full face, quando eu falo, é no rosto inteiro. Então, a gente tem diversas áreas de aplicação. Foi aquilo que eu falei. Tem um paciente que ele vai ter uma queixa específica. Minha boca é muito fina, meu lábio superior é muito desproporcional ao inferior. Então, o Botox, ele não incha. Já o preenchedor, ele A toxina botulínica, ela trabalha com uma paralisação muscular apenas. Tá, e o preenchedor ocupa um espaço. E o preenchedor, eu gosto de falar assim, né, leigamente, para os pacientes que não entendem absolutamente nada, ele é como se fosse uma massinha, tá? Ele é um gel, literalmente um gel, com ácido hialurônico. A gente tem diversas reticulações, que o que seria isso? Diversos volumes, tá? Moleculares em cada tipo de ácido, que são indicados para diferentes partes do rosto. Então, eu tenho um ácido para a boca, que é um ácido mais leve, né, para não deixar a boca rígida. Eu tenho um ácido para contorno mandibular, que é um ácido mais pesado. Eu tenho um ácido para a olheira, que é uma região também bem delicada, né, tem que ser um produto muito leve. Um ácido para bigode chinês, tem diversos, tá? E o terceiro procedimento, que hoje, assim, está tendo cada vez mais aceitação e é importantíssimo a partir de 25 anos, que é o estímulo de colágeno. Tá, os bioestimuladores. Não sei se vocês já escutaram falar. Eu já escutei falar do fio, mas pode ser injeção também? Tem diferença? Então, temos fios também, tá? Para gerar estímulo de colágeno. Eu hoje não trabalho mais com fio no consultório. Eu meio que, apesar de ter estudado, já trabalhado com esse tipo de procedimento, eu não gosto mais de usar. Por questão mesmo clínica, assim, experiência clínica. Você tá? não acha indicado, você não acha legal? O resultado Eu acho que tem outros procedimentos que fazem muito mais sentido e com o melhor custo-benefício e que a gente tem resultados... Segurança e que a gente tem resultados mais previsíveis. Eu acho que resultados previsíveis seria a melhor definição, porque vocês já devem ter visto, né? Fios... antigamente usavam fios de ouro. São fios que não eram... Oxida, né? um metal químico. Na verdade, assim, a questão o fio de ouro, ele não é absorvível, ele não é biocompatível. O que seria biocompatibilidade? É você estar colocando dentro do organismo uma substância que o seu próprio organismo possui ou produz, né? Então, assim, o ouro, ele não é produzido no nosso organismo. Então... tá aí o mesmo problema do PMMA, né, dos silicones, de todos aqueles casos problemáticos que a gente já viu. São substâncias que não são biocompatíveis. Logo, elas não são absorvíveis e logo elas são eternas. Elas não saem do nosso corpo naturalmente. Então não dá pra... passou um tempo, o corpo absorveu, dá pra refazer, mudar, vai ficar ali pra sempre. E é uma caixinha de surpresa, né? Porque você não sabe qual a reação vai acontecer. A gente vê muitos casos de PMMA dando intercorrência 20 anos depois. Caramba. Sim. E se o produto ele não é absorvível, Não tem como. hoje a gente colocou ele aqui. Daqui a 20 anos, onde ele vai estar? Ele caminha. O rosto vai derretendo, é um processo natural, né? O envelhecimento, ele é inevitável.
O que a gente pode fazer desde nova... Mas já é um desespero. Isso Parece isso complexo, mas não é. Não é. Isso inviabiliza você conseguir retirar, né? Exatamente. Você não sabe onde está. Aí a gente entra num quadro, assim, de ter que realizar cirurgias para remoção desses... Mas o que você trabalha é o injetável, então. É o bioestimulador injetável. Exatamente. E como é que ele funciona? Ele é como se fosse... Ele vem numa seringa, né? Como se fosse uma seringuinha de preenchedor mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio, tá? Tem outros tipos de bioestimuladores, mas esse eu gosto muito. Eu sempre penso no custo-benefício, né? Não é um procedimento barato. Nenhum procedimento é barato, na verdade, né? Tem pessoas que acham muito caro, tem pessoas que acham bom. Mas a gente vai entrar nesse ponto, que é o ponto da negligência. Às vezes o barato sai caro, não é? Sim, muitas vezes. Mas o bioestimulador, ele é o Radiesse, né, que eu uso hoje, que é a hidroxiapatita de cálcio. Ele, diante de todos os que eu já trabalhei, principalmente na pós, até depois de experiência clínica, eu resolvi, assim, eliminar todos os outros, ficar somente com o Radiesse lá no consultório. Os resultados são muito previsíveis. Tá. E ele faz o que na pele? Dá aquele glow? Ele deixa mais firme? Redução de linhas finas, estímulo de colágeno. O produto, ele vai ser aplicado, você vai ter um resultado imediato, que isso é importante, óbvio, para todo mundo. As pessoas buscam resultado imediato. Então, assim, nós temos um resultado imediato, mas o maior resultado, ele não é imediato. Ele vai estar agindo até 3 meses dentro da pele. Então, a gente vai ter uma progressão aí de melhora da qualidade da pele. Ele vai só melhorando. Exatamente. Então, assim, tem casos e casos, né? Tem pacientes mais jovens, tem pacientes com mais idade, com a pele mais madura. Então, assim, em cada tipo de paciente, a gente vai notar um tipo de benefício, né? Maior, digamos assim. Então, a pele fica menos elástica, a gente precisa desse estímulo de colágeno. Eu não sei o que vocês, como nutris, acham da ingestão de colágeno, mas... O que você acha? Jogou pra cá, eu devolvo. Então, assim, por tudo que eu estudei, né, que os artigos que eu já li, realmente a linhagem de estudo que eu tive na minha pós-graduação, eu não acredito, tá? Na ingestão de colágeno. Não é que a ingestão de colágeno seja ruim, ela é muito boa, mas ela é facilmente... Os suplementos muito caros de colágeno, eles são facilmente substituíveis por outras coisas que vão trazer o mesmo benefício. Um ovinho, um peito de frango, uma gelatina. Não é? Caldo de ossos. Exatamente. Para o fim estético, você não tem como afirmar que a ingestão vai para a pele. Ele vai construir colágeno como um todo. Perfeito, colocação perfeita. Eu ouvi uma explicação que, assim, para mim foi a coisa mais... É uma explicação para a criança vai entender. Proteína constrói. Isso. Se tá precisando construir o dedão do pé, uma cicatriz ali, interna ou externa, por que o seu corpo vai se preocupar com a ruga? Vai primeiro... Até porque tem a questão da digestão, corte, né? As proteínas, no processo de digestão, elas vão se degradar em aminoácidos e, assim, a gente não sabe para onde vai e como eles vão se reagrupar, né, depois. Então, assim, negativo vai ser você tomar um suplemento de colágeno? É uma proteína. Agora... Na minha opinião, você tomar um sachêzinho de R$1,99 de gelatina e você comprar um colágeno de R$500, não faz a menor diferença. Mas a diferença vai fazer no local. Se você põe no local, que nem você está falando. Exatamente. Aí você está garantindo que ele vai ficar ali. Exatamente. Então, aí a gente entra num ponto muito interessante, até relacionado hoje com a minha marca de cosmético, né? Eu acredito 100% nos injetáveis, tá? Os injetáveis, eles são previsíveis, a gente... consegue estipular pelo menos um resultado mínimo, que também pode ser máximo. O ideal é a gente nunca supervalorizar esse resultado para o paciente não se frustrar, se decepcionar, porque a gente trabalha muito com expectativa e realidade, né, nesse meio. E, assim, o que a gente faz externo, por exemplo, tomar um colágeno... aplicar um produto milagroso que tem colágeno, eu já não acredito tanto.
a gente, obviamente, tem que cuidar da pele, a gente tem que fazer o nosso skincare. Os produtos que a gente passa na pele são relevantes demais. Mas eu acho que o injetável é mais assim, você tá ali tendo certeza para onde vai, como vai ficar, Exatamente. a dosagem que você tá botando. Essa parte da dosagem que eu tenho uma dúvida. Eles são dose dependente, ou seja, vai cessar a ação dele no rosto, ou Tem um ou a prazo de quantidade. Tem um validade. prazo para você perder aquele formato? Ou... Tem, Aquele tem. lance que porque assim, eu já vi que tem pessoas que o Botox dura, Isso. vamos supor, um tempo bom, e tem Sim. pessoas que já sai da médica, a médica fala assim, Isso, o você tempo- sabe que vai, pelo seu estilo de vida, você sabe que vai ficar em uns 6 meses. O tempo de Sim. duração do resultado, essa é a pergunta. E é uma pergunta também campeã, assim. Eu vou responder o que vocês já devem ter escutado. Isso vai de cada paciente. Mas tem alguma atitude que o paciente possa fazer? Tô dando um exemplo aqui. Fiz meu rosto... Para maximizar esse resultado. Teoricamente, Não. Teoricamente. sim. Tá. Na prática, eu tenho pacientes que têm um péssimo estilo de vida, tá? Fazem tudo o contrário do que deveria ser para o procedimento ter mais longevidade. E os procedimentos superam todas as expectativas até de bula. E eu tenho pacientes que são ultramente saudáveis, né? Não bebem, não fumam, fazem exercício físico na medida, porque também o exercício físico de alta performance, isso sim, é uma garantia que eu dou, que o procedimento não dura, né, muito tempo. Desgasta com exercícios muito. físicos de alta É real performance. isso. Isso é. Por exemplo, aquela pessoa que corre muito, a pessoa... Corre muito, nada. pega muito peso. Tudo muito não é bom, né? Assim, isso é um estilo de vida também. Não é bom que eu falo para o procedimento, Sim, né? vai Cada um acelerar ali Exatamente. o tempo de... E, assim, realmente vai de paciente para paciente. Tem pessoas que malham muito e, às vezes, tá lá, continua lá, dura pra caramba. A gente é genética. E tem pacientes ultramente, assim, saudáveis, que, foi o que eu falei, não bebem, não fumam, se alimentam bem, fazem tudo certo, né? O certo é relativo, fazem tudo certo e dura muito pouco, então é relativo. Sobre o que você falou de idade, de expectativa, eu acho que é um ponto interessante da gente entrar, que tá meio uma grande discussão sobre isso. Você já viu aquele vídeo das meninas cada vez mais novas entrando naquela loja de cosmético, comprando skincare? Sim. E às vezes meninas de 11, 12 Aham. anos, que você fala, pra quê? E produtos caríssimos, assim. Sim. Porque tá uma onda, tá? Tá. Tem uma idade que você fala assim, a partir de agora, meu amor, Começa. destine um investimentozinho para isso. Com certeza. Ou, assim, é uma coisa que você já pode ir olhando desde nova. E a questão da expectativa. Tem gente que chega com uma expectativa enlouquecida. Sim. Vamos por pontos, né? A questão da idade. Em relação aos procedimentos, né? Em relação ao consultório. Eu tenho pacientes jovens que aparecem. Já demitiu o paciente pela idade? Falou, espera um pouco? Não, Não. não. Pessoal sensato. Primeiro, chegou assim, lá. paciente menor de 18 anos tem que ir com o responsável. Eu acho que, assim, se o responsável está indo, né, com a paciente, se a mãe está indo, se o pai está indo, e está autorizando a prática do procedimento, aí já é uma questão que não me diz respeito, né? Diz respeito ao que os pais acham certo ou não. Paciente menor de 18 anos chega lá sozinho, não vai fazer, tá? Eu já tive... são poucas, tá? Que aparecem com 16, 17 anos. Eu acho que essas que aparecem, elas realmente têm algum ponto que mexe muito com a autoestima delas, então eu acho sim válido, tá? Tem um sorriso gengival muito Uma acentuado. questão específica, não é aquela pessoa Exatamente. que já tem uma Exatamente. questão que já tá ali desde novinha, que nessas meninas do vídeo. Exatamente. Consumindo. Exatamente. Então, a partir dos 25 anos, isso aí eu tô falando algo bem teórico, não na prática, mas a partir dos 25 anos é indicado você começar o tratamento com bioestimuladores de colágeno, tá? Porque eu acho que o cuidado
essa questão das meninas novas e tal, acho que é até um ponto interessante, porque isso diz muito a respeito sobre autocuidado, sobre vaidade, sobre se preocupar com a sua aparência. Então, isso é importante. Deu uma exagerada, você não acha? Eu acho que é muito por conta das redes, assim. não- As pessoas estão muito influenciadas. O que foi, Lia? Não posso falar porque eu sou essa menina, essa Você jovem. não tá entendendo. Tem aquela loja bonita que tem no shopping de cosméticos? Sim. Você já viu esse vídeo? Já. São meninas de 10, 11 anos Aham. comprando, assim, Mas por que isso? produtos pesadíssimos. Não é uma coisa assim... não. pepino. É porque Não, hoje não não. tem filtro na informação, na internet. É coisa com ácido, aí se eu falar o nome do ácido errado, uma coisa assim que vai... Retinol. Eu vejo isso, eu negócio- vejo muita. Não, mas aí, nesse ponto de usar esses produtos... Ai, perdão, Nath. Nesse Vamos tomar bronca. Volta. Perdão, bati aqui, ok? Posso? Nesse ponto das meninas usarem esses produtos, vamos falar a verdade, químicos, Sim. né? Uhum. Tem um perigo. Tem. Porque elas não têm... Elas podem não ter o conhecimento. Se elas vão sozinha a uma loja Que isso que é? comprar, elas podem manchar a pele, né? Por um Mas simples... não é nem pela questão de ir sozinha. Eu acho que é um paradoxo entre muito acesso à informação Sim. e pouco acesso à informação realmente relevante. Então, a gente tem hoje muita informação chegando através de principalmente TikTok, vídeo. É muita influenciadora, é muita gente que de fato influencia o ser com o seu comportamento, com o seu estilo de vida. Então, vem uma menina de 14 anos e ela olha a Kylie Jenner, sei lá, a Hailey Bieber, que Perfeito. tem a linha dela de cosmético, E talvez tenha um produto mais pesado. que é linda, que é casada com Justin Bieber. Ela olha aquela mulher, que não é uma menina mais, que é uma mulher, e ela quer ser igual. Ela quer ter as mesmas... Ela quer realizar as mesmas práticas, ela quer ter os mesmos hábitos, porque ela quer caminhar naquela direção, ela quer ser parecida ou ser igual. Sendo que nem você falou, uma questão de autocuidado. Ela poderia fazer mais alguma coisa adequada à idade dela. Não a rotina de skincare. Isso. Essas comparações. Só que a loja não tem como fazer essa filtragem. Isso aí é uma questão mais de dentro de casa, eu acho. Né? Uma coisa de dentro de casa. Tipo assim, sua filha tem 14 anos, ela tá usando um monte de cosmético e você não tá supervisionando o que... A criança ela pode fazer qualquer coisa, né? Vou falar criança porque eu acho que 14 anos tá aí numa transição, né? Não, os pais têm um controle de falar Sim. isso. Não Exatamente. Vai usar aqui. E quando eu falei muito acesso à informação e pouca informação, na verdade, é porque, às vezes, nem os pais estão sabendo, né? Será que uma menina de 14 anos ela precisa fazer uso de ácido retinóico, que é o retinol, que hoje tem muitas composições de produtos? E de fácil acesso, né? Uma coisa que tá de fácil acesso. Não tem como você regulamentar isso. Não tem como você, numa loja de cosmético ou na farmácia, eu acho que até mais, né? Mas você entra numa loja daquela bonita de cosmético, como é que você vai... Travar a compra. Não tem como. E Isso não dentro, existe. eu acho que tem tudo a ver, né? Dentro desse assunto, a expectativa dos pacientes, né? E o que você falou, é importante ter o efeito imediato. A gente está muito imediatista, assim. Sim. A gente quer fazer... Sim. Ainda mais quando é um investimento, porque é um investimento. A gente faz um investimento quando a gente... Eu sou essa pessoa. Eu saio da loja usando. Eu já troco ali, já saio da loja usando. Imagina um investimento que você vai melhorar o seu rosto. A expectativa tá muito, assim, gritante. Tá. Já teve alguma situação que você falou, cara, tá incrível, e a paciente falou assim, não, eu quero mais. Ou suas pacientes, assim, graças a Deus, são ali... Olha, graças a Deus, a maioria dos meus pacientes são maravilhosas, são incríveis, mas eu tenho certeza absoluta que é por conta das limitações que eu coloco dentro do meu consultório, afinal, é o meu trabalho. Você né? orienta. Então, assim, você perguntou se eu já me neguei, por exemplo, a atender alguém por conta da idade. Isso nunca aconteceu. Poderia acontecer, mas nunca aconteceu. Agora, me negar a fazer procedimentos no qual a paciente se autodiagnosticou, porque ela viu alguém ou porque ela viu na internet, e falar assim, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso é o que mais acontece. Porque eu quero mais, já saiu tudo. Não. A gente perde a referência.
A gente está cada vez mais exigente e cada vez mais se comparando com os outros. Já chegou? Eu quero esse nariz. Eu quero essa Muito, boca. muito. Tem que rolar aquele papo. Quando o paciente chega assim, é sério. Às vezes pode ser assustador, porque as pessoas às vezes podem... Ai, você é muito sincera. Nossa, porque você fala essas coisas, como o não é muito importante. Como falar? Por favor, Marcela, principalmente... Sabe como falar? Como falar? Sem dedo. Óbvio que você tem que ser respeitosa, mas assim, sem dedo. Você não pode... No começo, isso é normal. Você começa a atender, você está entendendo ainda como é aquela prática clínica, como lidar com o ser humano, como se portar. Eu não vou nem falar do começo, né? Vou falar de hoje, que já tem 5 anos, né? Que eu sou formada, que eu sou especialista em harmonização facial, na verdade. Já tem mais tempo, já tem uma caminhada. Então, não vou nem falar do começo, mas eu vou falar de um tempo para cá e principalmente hoje. É muito importante você falar não. O não, ele vale muito. Quer dizer, desculpa, a gente corta aí. O sim, ele vale muito. O seu sim, ele é sagrado. Então, se você fala sim para todo mundo, seu sim, ele não tem mais valor nenhum. E as pessoas nunca vão ficar satisfeitas com o seu sim. Se você fala não quando é necessário, é difícil falar não. É muito difícil. Não tenho dúvida, né, que é muito difícil falar não. Eu já passei muito por esse problema de não saber falar não. Mas quando você aprende a falar não, a sua vida muda, porque o seu sim se torna muito valioso. Então, assim, é difícil, principalmente quando você está trabalhando, né? Quando você está ali com o paciente te pedindo algo e pagando pelo seu serviço, quando você está prestando um serviço, você falar não. Mas, assim, isso muda tudo. Isso é uma virada de chave, porque as pessoas aprendem a te respeitar, principalmente como profissional. Porque, como hoje tem muita informação, tem muita gente que chega... Doutora, eu quero essa boca aqui. Mas, olha, isso já aconteceu... Incontável, não dá nem para... aconteceu... São muitas pessoas que aparecem. Eu quero o nariz igual dessa pessoa aqui. Dessa pessoa que fez rinoplastia. Dessa pessoa que nasceu com o nariz dela. Dessa pessoa que está usando 50 Photoshops diferentes. Ainda tem isso, que está né? usando o filtro Paris lá do Instagram, que deixa a foto borradinha. Olha, eu quero a boca igual... olha, isso já chegou algumas vezes. Eu quero a boca igual da Lívia. Da Lívia Marques, né? Que era a boca igual da Lívia. Liga pra Lívia, pede a boca dela emprestada. Olha, infelizmente, a boca igual da Lívia não tem como, porque você não é Lívia. Você é a fulana. A gente pode pensar no que te incomoda na sua boca e resolver esse problema agora. Você me mostrar uma foto, eu quero ficar igual a essa pessoa, você não vai ficar. Ninguém vai ficar igual a ninguém, nunca. E tem um desenho do rosto que combina mais com a pessoa. Tem uma estética, uma simetria. A harmonia, né? individual. A harmonia, exatamente. Exatamente. E eu acho que a beleza está no diferente, tá? E nas assimetrias que a gente tem. Eu sempre falo isso no consultório para todo mundo. Olha, eu Legal. Eu tô com essa. Você acha que tá todo mundo ficando igual? Tem muita gente ficando igual, tá? Uma forminha que tá ficando todo Tem mundo muita igual. gente ficando igual mesmo, mas isso já tem um tempo. Tem muita gente ficando igual. Mas é isso. Os nãos que você fala vão te diferenciar no mercado. Você pode ser o profissional que quer atender 200 pacientes no dia, 7 dias na semana, e ganhar milhões em cima disso e deixar todo mundo igual e fazer a vontade do paciente. O certo não é você fazer a vontade do paciente, tá? Então, assim, tem muita gente ficando igual mesmo, tá? Pra gente, e tem como voltar? Por exemplo, fiz a harmonização, não gostei. Uhum. Posso fazer algum outro procedimento para fazer, para mudar, para voltar pra alguma retirar, coisa, ou por para exemplo? retirar, ou Sim, para melhorar? existem procedimentos de retirada, tá? De ácido hialurônico, ou seja, dos preenchedores. A gente tem uma enzima chamada hialuronidase, que ela é produzida no nosso próprio corpo, né? Por ela isso, consome. Pra é ela consumir. mesma que, com o legal. tempo, vai degradando o procedimento. Sim. Então, a gente tem essa enzima que a gente pode aplicar tanto em casos de problemas com o procedimento, né? Teve uma oclusão vascular, está acontecendo alguma... Ou mesmo o paciente não gostou. Você pode aplicar e aquela enzima, ela dissolve na hora. Ela degrada na hora o ácido. E falando da enzima, da reversão e da importância de fazer com... Eu gosto de trazer casos aqui, porque a gente consegue debater. Sim.
Teve uma pessoa muito famosa no Instagram que ia casar. E ela teve Cara, ela foi fazer com um médico e ela teve uma paralisia do sorriso e do olhar. E ela casou toda travada. Nossa. E ela teve que fazer raio-x, não, aquele que vai dissolvendo. O ultrassom, pode ser? Infravermelho? O infravermelho, um procedimento de infravermelho. Porque, assim, talvez ela... Se ela ficou travada, provavelmente ela fez Botox, né? Então. Só que o Botox, ele não é reversível. Olha isso. Aí ela falou, por que eu não fiz com o médico que eu sempre fazia? Então, eu acho que essa questão da negligência, da segurança, que a gente estava conversando antes, eu acho importante A gente é muito você falar. inquieto. Eu não vou falar aos pacientes. Não tem como mudar? O Botox, ele não tem... A gente não tem um antídoto, digamos assim. Caramba. Então, assim, a vantagem do Botox é que ele é um procedimento que sai muito mais rápido, tá? Só que também é um procedimento muito mais simples, Mas tá? ela não saiu não, tá, gata? Então, assim, vai muito, assim, de você escolher o seu profissional a dedo, de você ter referências. Traz aquela frase que você falou, que eu achei maravilhosa, que a gente estava conversando antes, da titulação. Título não confere competência a ninguém. Então, assim, quem está apto a realizar procedimentos de harmonização? Hoje, médicos, dentistas, biomédicos. A parte aqui dos biomédicos, fisioterapeutas e farmacêuticos, eu não vou afirmar para vocês como que está o andamento desses processos. Eu sei que existe Mas tem uma questão judicial por trás. Tem uma questão judicial, uma briga de conselhos. Então, assim, hoje eu não sei como tá a questão desses outros conselhos, tá? Eu, Marcela, a minha opinião sobre isso. Eu não tenho opinião. Eu acho que o título não confere competência a absolutamente ninguém. Mas hoje, quem pode fazer? Uma pessoa está na rua, eu vou fazer uma harmonização. Quem pode fazer? Profissional, Então, né? Qual profissional? O que médico e dentista 100% tá 100% autorizado, né? Óbvio que tem procedimentos que o dentista não pode fazer, por exemplo, o dentista não pode fazer uma rinoplastia, mas a gente vê, não pode fazer uma cirurgia de orelha, mas a gente vê também fazendo. E tem os biomédicos também, que podem realizar diversos procedimentos, os fisioterapeutas e os farmacêuticos. Agora, em que pé essas outras profissões estão em relação à justiça e em relação a, especificamente, que procedimentos podem realizar ou não, em que parte do corpo ou não? Porque, por exemplo, eu, dentista, não posso mexer nada além de cabeça e pescoço, tá? Da linha do cabelo até aqui o ióide, que a gente chama, nós não podemos mexer, tá? Tem pessoas que mexem, mas a gente não pode. Agora, eu acho que o biomédico e o fisioterapeuta, eles já podem fazer terapias corporais. Sim. Podem fazer tratamentos corporais. Por exemplo, o estímulo de colágeno glúteo. Eu tenho visto legal. muito isso. Eu não, legalmente, eu realmente não sei te falar em que pé anda, mas hoje a gente tem muitos profissionais que podem realizar. O médico é melhor, o dentista é melhor, o biomédico é melhor, o farmacêutico é melhor? Não. Você vai ser melhor. O profissional individual, a história daquele profissional, não o título. Não só a história, mas eu acho que a aptidão mesmo, sabe? A aptidão, o olhar estético. Você tem que ter olhar. Não basta você ser o craque da anatomia, que é muito importante. Sim. Você saber muito sobre anatomia, sobre vascularização, sobre todos os acidentes anatômicos, né, que a gente chama do rosto, toda a estrutura fisiológica, isso é imprescindível, né? Mas de que adianta você ter todo o conhecimento técnico se você não tem visão? Então, eu acho que isso também falta muito. Visão, visagismo. Esse ponto é essencial que eu queria entrar. E eu acho que vai caminhar já para nova e para o outro assunto do nosso podcast. Visagismo, mas vamos mais para a palavra que você usou que eu adorei. Visão. Visão. Quando os dentistas entraram nessa jogada da harmonização se especializando, meu amor, eles deram uma rasteira em alguns médicos. Deram. E você, que está acostumada com, vamos botar a palavra wellness, que é uma forma mais global. O wellness de luxo, que está vivendo essas experiências, pesquisou essas experiências e traz essas experiências para os seus pacientes, né? Como você vê hoje essa competição de mercado e conta pra gente como você pensa assim, o luxo é uma experiência? O luxo é o preço do produto? O que é o luxo no seu setor? Sim,
você, primeiro de tudo, você poder entrar num consultório, numa clínica, você poder conversar com um profissional qualificado, né, que estudou, que investiu, que está trabalhando com os melhores produtos, que sabe o que está fazendo, isso é um luxo, para começar, né? Não é todo mundo que pode. Os procedimentos são caros. Então, sim, a gente está trabalhando, a gente está em um mercado de luxo, né? Principalmente comparado à realidade do nosso país, no geral. Só que a gente, no meio do caminho, encontra de tudo, né? A gente encontra um mesmo procedimento por um valor X e por um valor 10, 20X. O procedimento X, ele é pior do que o 20X? Às vezes, não. Mas eu acho que tem que ter... a gente tem que... Como é que seria a palavra? Então, o luxo não... associados ao A gente tem que ter coerência. O luxo não é o produto em si, por exemplo. O preço dessas xícaras de café, talvez eu use a mesma xícara de café que ali. Mas talvez o luxo seja a experiência, o conhecimento do profissional. Tem, obviamente, o luxo de... eu vou fazer o meu procedimento com X profissional. Tá. O luxo que aquele profissional representa, né? Quem são os pacientes dele? Como é a clínica dele? Isso é uma experiência de luxo, né? Esse profissional ele vai fazer o procedimento melhor que o profissional que não tem uma clínica luxuosíssima, que, como eu te falei, não serve um cappuccino com Nutella e com uma balinha de colágeno e faz massagens... tem o fotógrafo. E faz massagens no seu pé? Não necessariamente. Eu, por exemplo, não ofereço esse tipo de serviço no meu consultório. Eu sou muito mais prática. O paciente chega, ele é recepcionado, ele entra no meu consultório agora. Qual é o luxo que eu ofereço ao meu paciente? Eu fico mais de 1 hora conversando com ele. Eu quero entender a história dele, eu quero entender o que realmente incomoda ele. Não assim, a minha olheira, ela me incomoda. Será que é isso realmente que incomoda a pessoa? Então, eu acho que eu ofereço um outro tipo de luxo. É o tempo, é o luxo do tempo. O tempo. Então, assim, tem muitos profissionais que oferecem cappuccino, massagem no pé e blá, 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 um monte de coisa. E você chega e ele não te escuta. Olha, isso é a reclamação que mais chega lá no consultório. De pacientes vindo de médicos, vindo de dentistas, vindo de outros médicos, de outras especialidades que não tem absolutamente nada a ver. Sei lá, um endócrino, um cirurgião plástico. Tem muita a questão do cirurgião plástico, da arrogância, a pessoa não se sentir humana, sabe? Ela não se sentir escutada. E, cara, a gente está lidando com pessoas, e essas pessoas têm problemas, elas têm questões. E se a gente não escutar o que a pessoa está falando, se a gente não der ouvido, se a gente não der atenção, de que vale você investir milhões num serviço bonitinho, numa área instagramável, se o maior luxo que é a pessoa ser escutada e realmente ser compreendida, e se isso não for atendido. Então, isso, para mim, é o maior luxo, tá? Que eu dou para as minhas pacientes. Converso muito com elas, muito. Eu busco entender muito. E, principalmente, eu não realizo nenhum procedimento se a pessoa não estiver preparada. Tem muita gente insegura, né? Com medo de dor, com medo de resultado. Sim. Óbvio, a gente vê coisas horríveis na internet, Sim. né? Tanto resultados horríveis, problemas horríveis, muita coisa ruim. Então, tem muitas pessoas que se sentem inseguras de realizar o procedimento por conta disso. Então, é importante você deixar o paciente muito seguro. E como é que você vai fazer isso se você atende a pessoa em 10 minutos? Ou se ela entra no seu consultório, ela passa por uma triagem com outro profissional e você entra ali só para executar. Eu não acho, na minha concepção, isso não é luxo. E esses produtos, assim, mais caros, né? Vamos do luxo, Tá. né? O mercado de luxo dos cosméticos, Tá. né? Esses produtos mais caros, a gente encontra um produto tão bom quanto num preço mais acessível? Sim. Exemplo. Tem que ser... eu acho que a gente pode falar marca, não tem problema. Tem que ser marcas gigantescas. Tem que ser o da Dior... Ou pode ser daquela marca que faz a propaganda no TikTok da farmácia de manipulação que está começando agora. Se o ativo for o mesmo, ou aquele da Dior vai ser muito mais incrível. A gente está trabalhando aí mais com credibilidade, né? Tá. A Dior tem muito mais credibilidade, marcas Sim. muito grandes. Vou falar até da L'Oréal, que, né, é hoje uma empresa que tem comprou diversas outras marcas, né? Mas tem a sua própria linha. A L'Oréal, ela
tem produtos, Mais né, caros. de linhas muito mais caras e de linhas mais populares. Agora, o tanto de estudo que está envolvido nesse processo, né, o tanto de tempo, a equipe que essas empresas têm de estudo, desenvolvimento, teste de qualidade, todo tipo de teste, né, dermatológico, oftalmológico, alergênico, isso dá muita credibilidade. Então, é muito importante a gente ver de onde está vindo o produto, né? Se é uma empresa confiável, que realiza esses testes, tem todas as aprovações necessárias da Anvisa, mas não necessariamente esse produto que custa 500, que custa 1.000, ele vai te trazer mais resultado do que um produto que custa 100, ou de um produto de uma marca nova, ou de uma marca mais artesanal, né, que tem uma produção mais artesanal, ou de uma manipulação. Eu acho que desde que tenham todos os testes, né, todos os pré-requisitos para esse produto ser comercializado, questão de resultado, eu acho que o preço não garante. Não garante. Eu acho não, o preço não garante o resultado, né? Mas às vezes você compra um batom da Dior, porque ele é um batom da Dior. É o status. É o status. Quem usa um batom da Dior? É um público X. É um público X. Você tirar da bolsa... Aí vem a marca vendendo a sua experiência. O branding Exatamente. dela. Isso, Mais do que a qualidade da matéria-prima lá que foi misturada. Então, infelizmente... eu vou falar infelizmente porque hoje em dia nem tudo o que é realmente bom é bom, né? Infelizmente, hoje, o branding, né, o trabalho que é feito em torno de um produto, ele tem mais peso do que o produto em si. Então, vamos falar de um produto que é bom em si e de um branding bem feito. A Nova. Conta a história da Nova pra gente, Marcela. Então, gente, a Nova Skin, ela... Meu amorzinho, minha marca de cosméticos, pra quem não conhece. Tá aqui na mesa. Hoje, inclusive, faz exatamente um mês do nosso lançamento. Hoje é nosso aniversário de um mês de vida. Mas, na verdade, ela não tem um mês de vida, né? São mais de 3 anos que eu venho fazendo o desenvolvimento desses produtos. Da onde surgiu a Nova Skin? Eu falei assim, eu quero ter uma marca de cosméticos e eu vou contratar alguém para fazer isso, eu vou contratar alguém para fazer o nome. Na verdade, não foi assim. Assim, normalmente, nasce uma marca, mas foi ao contrário comigo. Quando a gente estava falando sobre a questão do luxo, da experiência do paciente e etc., para mim, como eu disse, não fazia sentido servir um cappuccino decorado, fazer uma massagem no pé. Eu queria, sim, melhorar a experiência do meu paciente com o meu atendimento, não só a conversa, né, a consulta, o procedimento, o resultado, mas eu sempre tive esse fogo dentro de mim, digamos, de fazer mais. Dá pra ir além do cappuccino. Exatamente. Eu sou muito criativa, eu sempre fui muito criativa. E, assim, a minha criatividade, ela precisa estar em expansão o tempo todo e eu preciso estar botando em prática. Eu sou, assim, inquieta, eu acho. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Isso né? é incrível. Isso é incrível. Eu tenho muita criatividade e o meu trabalho, né, fala muito sobre criatividade. É aquilo sobre a visão. Então, assim, basta eu ter o conhecimento teórico e prático. O título... Não, eu tenho que ter criatividade. Isso. É um trabalho muito artesanal e manual, né? Então, a minha criatividade aqui, como sempre, borbulha na minha cabeça. Como eu posso melhorar a experiência do meu paciente e fazer não só ele ter essa experiência aqui dentro do meu consultório, mas levar isso para fora, levar a experiência dele para fora. Como eu posso fazer isso? E aí, instantaneamente, veio na minha cabeça. Eu preciso de produtos que vão complementar o meu tratamento com injetáveis. Aí a gente volta naquela questão, Marcela, mas e o colágeno? Toma colágeno, faz efeito? Não faz efeito? E os produtos? O produto de R$1.000 vai fazer um milagre na pele? Não, o produto de R$1.000 não vai fazer um milagre na pele. Tem coisas que realmente a gente só vai resolver com injetável. Você não vai tirar uma ruga da testa com creme. Não esquece creme anti-ruga. Tá. Não, você não vai. Mas sim, você precisa cuidar da pele, você precisa complementar o tratamento do consultório você em casa. Você não foge do Botox com creme, por exemplo. Não. São coisas... Não.
complementar. Na verdade, Exatamente. o creme é complementares, né? O creme é vamos dizer assim, um algo a mais para você conseguir manter aquele resultado. Isso. Ou para você conseguir manter a saúde da sua pele, Isso. do rosto. Assim, adianta eu fazer um botox? Eu ir no consultório fazer um botox e depois não fazer nada? Não. Não. Adianta eu não fazer nenhum procedimento e me encher de creme caro? Não. Então, é um complemento. Cabelo é assim também. Cabelo, não adianta nada você ir no salão, no cabelo, gastar uma fortuna É. e não fazer nada em casa. É. Não dá. Aí você pensou nessa extensão. Exatamente. Eu pensei nessa extensão. Na hora me veio esse estalo, tipo, preciso de cosméticos pra dar de brinde, tá? Eu nem tive essa ideia inicialmente pensando em comercialização. Essa ideia foi melhorar a experiência do meu paciente da forma que eu acho mais inteligente e mais eficaz, tá? Sem ficar maquiando nada. Sem firula. Sem firula, sem blá, blá, blá. Então, inicialmente, o que eu mais faço disparado no consultório é preenchimento labial, tá? Minha filha, ela tem um gloss, que deve ser esse gloss. Que É. é poderoso. A boca faz assim, ó. Bum! Sim, a boca... Gente, vou até passar aqui. Ó, viciada, Pega, tá? pega esse corte, Ilha, pega esse corte. Ó, viciada aqui, no meu Gloss Plumper. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei foi o gloss. E ele vai aprimorar esse resultado dos lábios como? Vou chegar nessa parte. Calma, Eliana Bianca. Essa foi a primeira ideia que eu tô tive. querendo esses lábios e esse... Aham. Eu já tô criando uma caixa chegando na minha casa. É Ai, isso que gente, eu quero, com eu ia cera, trazer com pra vocês, mas foi a confusão da viagem. Eu não consegui nem no Meu amor, escritório. ela está aqui, linda, belíssima, maravilhosa. Ela acabou de chegar do Marrocos. Sim, gente. A menina tem um filhote lindo em casa, marido pra cuidar, e tá aqui. Com mala ainda Maravilhosa. fechada em casa, gravando com a gente. Mas é a vida, né? É a São vida. os compromissos e... Não, mas deixa ela contar da marca. Deixa ela falar. A gente quer falar tudo ao mesmo tempo. Mas é porque são muitos assuntos e muitos assuntos. Não, Você vai ter que voltar, Marcela. A gente é tudo ao mesmo tempo, E né, mulher gente? beleza? Eu não sei se beleza. vocês Ela vai são... ter que voltar. Se vocês Vai. são Pronto. casadas, se vocês têm filho, mas assim, cada mulher com as suas particularidades. Sim. A gente tem que fazer tudo, né? A gente é demais, a gente tem que fazer tudo. Então, hoje, mais do que nunca, eu me sinto foda. Tá? Adorei. É muito. Tem pessoas que podem achar isso arrogante, mas assim, hoje eu falo isso com muito orgulho, porque hoje eu tenho as minhas pacientes, que são minhas filhas, né? Que eu tenho que cuidar delas, eu não posso largá-las. Então, assim, eu tenho o meu atendimento no consultório. Eu tenho que acompanhar elas. Eu tenho a minha marca de cosmético, que envolve... não é... Isso aqui, estar aqui hoje... Você tá é um envolvida em processo tudo. Extremamente... Fábrica, formulação, Tudo. tudo. Hoje eu estou envolvida em todos os processos da minha marca. Caraca. Criativo, pesquisa, teste, a parte, óbvio, da comunicação. Eu estou 100% envolvida o tempo todo, o dia inteiro lá no grupo com a agência, conversando, tendo ideia e pensando em ideias novas, desenvolvendo novos produtos, fazendo toda a parte de gerenciamento da marca, Quantas né? horas tem o seu dia, 1 milhão. Marcela? 1 E milhão. ela ainda tem marido e filho e viaja, tá, gata? Exatamente. Tem marido, filho. Gosto muito de viajar, viajo muito, A tá? bicha viaja, tá? Viajo muito mesmo. Então, assim, são milhares de funções. E, às vezes, você fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, como eu vou fazer? Está Mas a gente sempre faz... arrumada, está gata, tá bom? Nem Piada. sempre, tá? Tem muitos dias que eu tô péssima, mas mesmo assim eu me sinto bem, porque a gente faz parte. Eu tenho um bebê de 1 ano, né? Tenho um marido que dá um trabalho, olha, às vezes até mais que o meu filho. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorrinho que ele é meu filho também. Ele foi meu primeiro filho. E ele dá mais trabalho do que o meu filho humano, que tem 1 ano. Então, assim, são muitas coisas. E hoje eu me sinto muito bem de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que esse é o grande poder da mulher, né? Incrível. A mulher, ela se vira para fazer tudo que ela tem que fazer Incrível. ao mesmo tempo. Então, hoje eu me sinto muito bem. E eu também vi um podcast falando sobre E eu perdi, Aham. perdi a história da marca. Vai, Eliana Bianca. Vai, Eliana Bianca. Não, gente, a gente vai porque todos os assuntos estão Então, calma aí. relacionados. Entre... Marcela, por favor, faça o jabá da marca, que eu já perdi. Vou fazer aqui o jabá da marca. Então, Quais são os lugares que as pessoas podem comprar? hoje, somente e-commerce. E qual tá? é o e-commerce? O site, O nome, Tá. pode falar o nome. www.novaskin.com.br. Então,
Hoje, todo e qualquer tipo de venda, somente pelo site, Tá, Instagram, Tá. qual é o Instagram? é @novaskin.co. E já tem vários produtos. Hoje, comercializando já, eu tenho 3 produtos, que é o Gloss, a espuma de limpeza e o Serum Efeito Lifting. Tenho muitos outros produtos já testados e já não ainda em produção, né? Porque como tem um mês... Mas a já estão gente- encaminhados aí para chegarem. muitos produtos já prontos, formulados, testados e tudo, tá? E todos os produtos, o que eu quis trazer para dentro desses produtos? Eles serem funcionais e estéticos. Então, o gloss, ele não é só um gloss, ele é um tratamento. Então, ele tem vários ativos que, além de dar o efeito visual muito belo, né? Além de dar o efeito plumper, que é o que a maioria das mulheres querem. Elas querem sentir com os lábios preenchidos, querem ficar com o lábio, com o aspecto hidratado. Ele também tem vários ativos que estão fazendo um tratamento desse lábio. Então, o gloss, que foi o meu primeiro produto assim a ser desenvolvido, né? Lá há 3 anos atrás, quando era somente um aprimoramento da minha experiência ali no consultório. Eu fazia esses produtos na manipulação. Caramba. E dava de brinde, o meu custo por unidade era muito alto. Só que eu tive uma aceitação tão grande, né? As pessoas gostaram tanto. Esse produto também, ele foi desenvolvido por um tempo com uma farmacêutica especialista em cosmetologia. Foi testado por mim, pelas minhas amigas. Só que teve uma aceitação tão grande que eu falei, cara, eu acho que tá aí uma oportunidade de negócio. Ele precisa ir além. Ele precisa ir além. Só que aí tinha a questão de, tipo, mas como eu vou... Tipo, como que vai ser isso, a comercialização? Tá, eu vou arrumar uma indústria para terceirizar essa produção, mas... E qual vai ser o nome? Vai ser doutora Marcela Macedo? Isso começou a ficar confuso para mim, tá? Porque, assim, eu não queria me limitar a questão da Marcela dentista. Eu quero mais do que isso. Vai além. Vai além. Então, assim, até por essas questões de preconceito, né, com a harmonização, preconceito médico, as pessoas ainda custam a entender. Vamos botar assim, a Nova, entre aspas, é maior do que a Marcela. Exatamente. Vai além da Marcela. Da Marcela como dentista. Exatamente. Então, assim, eu não queria outros limitar aspectos da o meu Marcela. público. Eu não queria limitar o meu consumidor. É tipo assim, esse gloss, eu sou médica, esse gloss é de uma dentista, eu não vou usar, mesmo que ele seja muito bom. Então, desde que eu resolvi que eu iria comercializar esse produto, eu decidi também que ele não carregaria o meu nome, porque antes ele tinha uma etiquetinha com o meu nome. Com o meu nome, com harmonização facial. Exatamente. E-commerce. Só que, e qual ia ser o nome dessa marca? Como fazer isso, né? E aí eu comecei o processo, né, de pesquisa, de conversar com diversas empresas de branding, de marketing. Tem processo de naming, né, que você paga por isso. Mas isso nunca fez sentido para mim, porque como eu queria trazer uma marca para o mercado que tenha a minha essência, que tenha embutido o meu trabalho como harmonizadora facial, querendo trazer a minha história com essa marca, e eu vou contratar uma pessoa para criar um nome para ela, como essa pessoa vai ler o meu pensamento? E eu vou te falar que é um negócio difícil, né? Isso é Por mais muito que difícil. você fale quem você é, o que você quer, não é você. Não é ali. Por É incrível você. que pareça, essa foi a parte mais difícil na criação da minha linha de cosméticos, tá? Então, assim, desse processo que se iniciou há uns 3 anos atrás, no meio do caminho eu fiquei grávida, né? Eu tive filho. E por uns meses eu até tive que parar, né? Por conta do final da gravidez e etc. Eu parei. E a última coisa que foi resolvida foi o nome. Porque eu não tinha um nome. Isso era um problema muito grande, porque eu não conseguia avançar com nada. entende. Eu não conseguia avançar com nada. Eu fiz, né, o desenvolvimento de produtos, eu encontrei uma indústria que terceirizasse a produção.
eu também tive muitas pedras no caminho, obviamente, tá? Eu não sei se eu tô falando aqui se parece só flores, mas foi o contrário disso. Foi muita porrada no meio do caminho. Eu tive que, inclusive, voltar tudo à estaca zero, porque como eu fazia essa produção magistral, né, que era de farmácia de manipulação, e eu migrei para a indústria, o gloss que eu tinha antes, ele não é o gloss que eu tenho hoje, ele é uma formulação completamente diferente, tá? Porque essas fórmulas acabaram ficando para trás. Eu tive que começar todo o meu processo de criação do zero, né? E aí eu comecei ao mesmo tempo do gloss, da espuma de limpeza e do sérum. Eu já sabia, eu já tinha em mente qual era o produto que eu queria oferecer. Isso eu sempre soube. Eu quero um sérum que faça isso com tais ativos. Eu quero uma espuma que faça isso com tais ativos. Eu quero um gloss que faça isso com tais ativos. Isso eu sempre soube. O processo de desenvolvimento, ele é complicado, né? E o nome, mulher? O nome. É porque o nome, ele foi por último. E isso era algo que me angustiava muito, porque eu fazia várias reuniões com várias empresas e não tinha um nome, nada me agradava. Nada passava o que eu queria passar com a minha marca. Então, um belo dia, depois de começar a parar, desenvolver fórmula de novo, já estar com a produção na indústria acontecendo, tá? E não ter nenhum Instagram, nenhum trabalho visual feito, porque eu não tinha um nome. Como é que eu vou ter um trabalho de marketing sem ter um nome? Eu tava já em verdadeiro desespero, tá? Verdadeiro desespero, assim, cara, não tem nome. Pô, não tenho nome. O nome vai ser nada, não tenho um nome. E eu tava lá, lavando meu rosto com a minha espuma lá. E eu tive literalmente uma epifania. Não, eu tive uma epifania mesmo, assim, foi uma coisa... Pá, veio na minha cabeça. Eu tô lá lavando e do nada veio nova skin na minha cabeça. Aí, tá bom, Marcela, mas o que é nova skin? Essa é uma expressão muito utilizada lá fora. This is my new skin. Vocês já escutaram isso? Depois de é como se você botasse, sei lá, eu tô na skin de corrida, eu tô na skin de balé, é como se fosse um personagemzinho. É um personagem, é uma personalidade, é um novo eu. E isso veio na minha cabeça, porque assim, eu não conhecia essa expressão. Mas quando eu ainda estava grávida, isso que eu estou falando, meu filho já tinha nascido, já tinha passado um bom tempo. Quando eu ainda estava grávida, eu tinha uma amiga que ela tinha passado por uma desilusão amorosa. E ela, um dia foi lá em casa, ela tomou todas. E aí ela ficou... Gente, as amigas da Marcela são as melhores. São, gente. Elas têm um grupo que caminhou elas a são minhas irmãs. adolescência inteira, que assim... São sempre as E melhores eu faço festas, essa homenagem ao nome da minha marca, às minhas amigas, porque, inclusive, quando eu tive essa epifania, eu fiquei... Porque eu sou péssima, né? Mexer em telefone. Eu fiquei uns 3 dias fazendo um videozinho fofo, tipo, com várias fotos nossas, tipo, não só juntas, mas desde criança até o dia de hoje, por todos os momentos que a gente já passou nas nossas vidas, né? E depois escrito, essa é a minha nova skin. Porque essa era a mensagem justa. Isso estava já dentro Mas conta de do mim. porre. A gente tá correndo com o relógio, mas conta do É. porre. Ela tomou um porre lá na minha casa e ela ficou, essa é a minha nova skin, porque falou um monte de coisa, nada com nada, eu não tava entendendo nada que ela tava falando, mas eu ficava, que é isso de nova skin? O que é isso que você tá falando, meu amor? Ela, essa é a minha nova eu, essa é a minha nova personalidade, agora eu sou assim, agora é isso que eu faço, porque antes eu era X e agora eu sou Y. E eu achei isso muito interessante. Elas ficaram meio que nessa vibe de ficar falando isso. Essa é a minha nova skin. Minha skin agora é me vestir dessa forma. Minha skin agora é tomar tal atitude. E eu achei muito legal, mas assim, passou, tipo, nada além disso. E aí, um belo dia, eu estava lavando meu rosto e veio, essa é a minha nova skin. Tipo, gente, os meus produtos são a minha nova skin. Essa é a nova Marcela também, né? É a nova Marcela que está empreendendo na área de cosméticos. É a nova Marcela que é mãe. É a nova Marcela que é quem ela quiser, quando ela quiser. O que ela quiser. Então, assim, essa é a mensagem. Eu fico até arrepiada, porque, assim, essa é uma mensagem muito forte que eu quero trazer com a minha marca. Não é só eu querer comercializar os meus cosméticos, mas eu quero trazer essa mensagem, eu quero formar essa comunidade da nova skin, que é a minha nova pele, um novo eu. E hoje, a minha nova skin é essa. Hoje, a nova skin de vocês é estar aqui com o podcast de vocês, né? Conversando. E vocês têm a skin também da Nutri. E tem a skin de vocês dentro de casa. Nós, mulheres, somos a própria nova skin. E é isso que eu quero trazer com a minha marca. Então, quando eu tive essa epifania da nova skin, tudo fez sentido para mim.
tudo realmente se encaixou, fez sentido não só comercialmente, né, da marca, mas na minha vida. Foi Porque um aquele era o meu insight. novo momento. Eu estava me reinventando, me reconstruindo. Então, a Nova Skin é isso, e daí que veio o nome. Foi Marcela, não tem como fechar de maneira melhor. A gente quer te dar um presente, a gente quer agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigada. Amiga, faz a pergunta. Ah, não dá tempo. A pergunta. Então vai ser no final do... É? Faz. Pode? Pode, edição? Ai, Pode? gente, qual pergunta? A última Então vamos- pergunta a última que a gente pergunta. tá colocando no podcast, né? Vá. E o que a gente quer saber para você, o que é para você saúde? Saúde, principalmente a mental, né, gente? É muito importante. E eu acho que a saúde, ela pode ser várias coisas. Não necessariamente... A gente, na prática, atrela a saúde a exercício físico, a boa alimentação e a ter hábitos saudáveis. Mas eu acho que vai muito além disso. Isso tudo é muito importante, óbvio, né? Se alimentar bem faz bem para a cabeça, fazer exercício físico faz bem para a cabeça, mas Empreender faz autoestima. bem. eu acho que Autoestima. saúde é você estar bem com as suas escolhas e com o seu estilo de vida, seja ele qual for. Por Com a exemplo, sua skin. eu não sou a pessoa mais saudável, digamos assim, nos conceitos que a gente tem de saúde. Por exemplo, eu não me alimento tão bem. Eu gosto muito de comer besteira, eu gosto de beber. Eu durmo tarde. E eu sei que isso tudo é um problema para minha saúde no geral, mas eu me sinto bem de saúde com a minha vida, porque saúde é vida. Ser saudável é a vitalidade que a gente tem, né? E, às vezes, podem ter pessoas que comem muito bem, fazem exercício físico, e elas não estão sendo saudáveis com a própria vida, porque elas estão se exigindo muito. São pilares que tem que se Exatamente. completar, né? Saúde é vida, disse tudo. É. Marcela, muito obrigada. Ai, meninas, E a obrigada gente vocês. tem um Chega presente outras pra coisas Pra gente vocês. conversar. Não, você vai voltar. Fica tranquila que você vai Acho voltar. que o próximo tema tem que ser empreendedorismo. Tem. É. Tem. Essa cadeira aí você vai ocupar Sim. muito bem. E o nosso presente E pra o nosso você... presente, A Marcela vai abrir depois no Instagram, vai mostrar pra um vocês. presente pra você. Então da é nossa se- é patrocinadora. secreto. É secreto, é secreto, é secreto. Gente, adoro ganhar presente. Gente, muito obrigada por estar aqui nesse episódio com a gente. Foi uma delícia, Marcela, esse papo foi uma delícia. Gente, ali, foi muito bom. obrigada. Eu tava Muito nervosa, obrigada. mas foi muito legal. delícia. Foi super orgânico, assim, né? Super natural. Gostei muito da experiência. Espero que você também tenha gostado. Então, quinta-feira, 5h30 da tarde, a gente espera aqui para um próximo convidado, para um próximo papo, mais uma risada. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.